Eles me chamavam de sussurro, não porque eu fosse tímida, mas porque minha voz nunca precisou de volume para atacar. Falo 7 idiomas. Já desescalei crises de reféns sem disparar um único tiro. Mas nada disso importou no dia em que meu próprio pai, um general de exército de 4 estrelas, levantou-se no Ministério da Defesa e me declarou inútil na frente de 1000 oficiais. Aquele foi o momento em que percebi que minha família não apenas me ignorava. Eles estavam preparados para me apagar. Mas até mesmo os sussurros podem ecoar através das grossas paredes do poder. E agora eu vou me certificar de que eles ouçam cada palavra. O auditório do Ministério da Defesa em Brasília estava mais frio do que eu me lembrava, não na temperatura, mas na presença. Um mar de uniformes verde-oliva, medalhas douradas me cercava, cada ombro pesado com barretas, cada coluna mantida impossivelmente reta por décadas de legado e protocolo. Sentei-me na 10ª fileira, as costas rígidas, a respiração curta, enquanto o salão zumbia com uma sutil antecipação. O dia de hoje deveria honrar meu pai, o general Leônidas Valadares, por uma vida inteira de serviço. Uma lenda em botas de couro polidas, um homem cuja sombra se estendia mais longe do que a maioria dos legados jamais ousou. E, no entanto, apesar dos estandartes ornamentados, dos metais impecáveis e do desfile de continências, eu nunca me senti tão pequena. Meu nome era Lisandra Valadares, 35 anos, capitã da Polícia do Exército, fluente em 7 idiomas e completamente invisível para os 2 homens de pé e imponentes na seção VIP. Meu pai, estoico, inabalável. Meu irmão, Ícaro, brilhando em sua perfeição de oficial formado na AMAN, o garoto de ouro que vestia as expectativas como uma armadura. Eles estavam juntos, a própria imagem da glória militar. Eu era apenas a legenda indesejada. Eles sequer haviam me cumprimentado quando entrei. Nem um aceno de cabeça, nem um olhar, nem um pingo de reconhecimento enquanto eu estava a poucos passos de distância, em traje de gala. O mesmo uniforme, diga-se de passagem, pelo qual eles sangraram para preservar. Mas para eles, o meu tecido não significava nada. Não fora. Conquistado, era apenas tolerado. A cerimônia começou com a pompa habitual. Hinos, introduções, um breve lembrete do porquê estávamos todos reunidos. Elogios foram lidos, medalhas concedidas. Fiquei encarando os sapatos polidos do oficial à minha frente. Qualquer coisa para manter minha mente ancorada. Então o mestre de cerimônias, um coronel com uma voz talhada para pátios de formatura, deu um passo à frente. Agora honramos uma oficial cujas contribuições nos bastidores salvaram inúmeras vidas brasileiras através de palavras, não de armas. Uma mulher cuja proeza linguística mudou a trajetória de missões de maneiras que não podem ser medidas em medalhas. Minha respiração falhou. Capitã Lisandra Valadares, da Polícia do Exército. Foi como se o tempo parasse. Os olhos se voltaram. Alguns murmúrios surpresos ecoaram pelas cadeiras. Eu não me movi, não sorri. Eu havia treinado para momentos de caos, mas nada me preparou para essa exposição. Mas antes que alguém pudesse aplaudir, outra voz trovejou do corredor VIP. Já chega. Suspiros ecoaram enquanto todas as cabeças se voltavam para a interrupção estrondosa. O general Leônidas Valadares havia entrado no corredor central, sua voz cortando ar como estilhaços. O coronel gaguejou, claramente pego de surpresa. Minha filha, começou ele, a voz subindo. Não é uma heroína. Ela é uma tradutora, uma devoradora de livros. Isso aqui é o exército, não uma biblioteca. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Senti minhas bochechas queimarem, minha espinha travar. O chão sob meus pés bem que poderia ter virado vidro. Eu podia ver meu irmão ainda ao lado dele, de mãos cruzadas, expressão calma, como se aquela execução pública fosse um interrogatório de rotina. Eu ensinei homens a liderar batalhões. Meu pai continuou, apontando o dedo no ar. Ela lê poesia para terroristas. Ninguém falou. Ninguém interveio. Até o coronel havia congelado.
Meus colegas oficiais evitavam meu olhar. Eu não era mais uma convidada. Era um espetáculo. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as segurei. Eu já havia chorado pelo meu pai antes. Não lhe daria isso de novo. Por um momento ousei olhar para Ícaro. Esperei apenas por um instante que ele objetasse, que desse um passo à frente, que dissesse qualquer coisa. Ele não o fez. Permaneceu como uma estátua de mármore, perfeitamente imóvel, um aliado silencioso de uma guerra contra a própria irmã. Naquele instante, percebi que eu não era apenas ignorada. Eu era descartável. E, no entanto, não fui embora. Não fugi. Permaneci sentada, com as costas retas, as mãos cruzadas no colo, porque se eles iam tentar me enterrar, então eu pelo menos seria a única a cavar a minha própria saída. O silêncio que se seguiu às palavras do meu pai no Ministério da Defesa foi ensurdecedor. Mas a dor que floresceu no meu peito não nasceu naquele dia. Tinha raízes que se estendiam muito mais fundo, até uma cozinha apertada na vila militar no Rio de Janeiro, 17 anos atrás, na véspera de Natal. Eu tinha 17 anos, na época, e tinha algo para compartilhar que, ingenuamente, pensei que poderia, finalmente, mudar a gravidade da nossa casa. O jantar era como todo feriado da família Valadares. Formal, rígido, reverente ao relógio militar. Meu irmão, Ícaro, em casa para o recesso do seu primeiro semestre na AMAN, já era a joia da coroa. Ele usava seu uniforme de cadete como se fosse costurado com a própria glória, sorrindo modestamente enquanto os parentes perguntavam sobre exercícios de liderança, preparação para combate, cadeia de comando. E eu ficava, sentada em silêncio na ponta da mesa, agarrando um envelope no colo. Era grosso, de cor creme, com o brasão da Unicamp em relevo num tom azul profundo. Uma bolsa de estudos integral para o programa de linguística. Sonho. O meu sonho. Eu havia memorizado cada palavra da carta de aceitação e, no entanto, ainda parecia irreal. Eu queria tanto contar a eles, mostrar-lhes que eu também havia conquistado algo digno. Mas esperei. Observei o fluxo e refluxo da conversa. A forma como todos se inclinavam quando meu pai falava, as risadas com as histórias de Ícaro. Esperei até que os pratos de sobremesa estivessem sendo retirados, até o momento parecer calmo o suficiente para eu ser ouvida. Pai, eu disse baixinho, com a voz trêmula, eu tenho uma coisa para mostrar. Deslizei o envelope pela mesa de madeira polida em direção a ele. Ele o pegou, mal olhando para o brasão. Suas sobrancelhas não se ergueram. Ele não sorriu. Oh, que é isso? Perguntou. A universidade, eu disse, tentando conter o tremor na minha voz. Fui aceita. Bolsa integral. Programa de linguística. Ele colocou o envelope de volta na mesa, perto da travessa com os restos do Chester de Natal, onde ossos e guardanapos manchados haviam sido jogados. Ele sequer abriu. Uma bolsa de linguística, disse ele, não para mim, mas para a sala. A voz dele não estava zangada. Era pior. Era fria. Livros de novo. Ele murmurou. E então gesticulou com o garfo. Olhe para o seu irmão. Isso é propósito. Isso é força. O que você vai fazer com um diploma em idiomas? Traduzir cardápios em Paris, enquanto homens como ele protegem este país? A mesa ficou em silêncio. Senti todos os olhares se desviarem de mim. Até meus tios e tias, que haviam sorrido para mim mais cedo, subitamente acharam seus garfos muito interessantes. Ícaro deu de ombros. Foi um gesto pequeno, mas eu vi o brilho de satisfação em seus olhos, a mensagem não dita. Você tentou, você falhou. Eu queria desaparecer, rastejar para baixo da mesa, correr. Mas continuei sentada, com as mãos cerradas sob a toalha. Meu coração batia como um metrônomo fora de sincronia com o mundo. Então, enquanto meu pai levantava sua taça de vinho e proclamava um brinde ao cadete Ícaro Valadares, o orgulho da nossa família, eu soube. Eu era apenas um tapa-buraco, um assento vazio para equilibrar a simetria do retrato de família. Todos brindaram, as taças tiniram,
Os sorrisos retornaram. Ninguém mencionou o meu nome. E então eu a vi. Minha mãe. Ela havia falecido 3 anos antes, mas eu a via claramente na beira da memória. Um flash, um fantasma na minha mente. Lembrei-me do último Natal em que ela esteve conosco. A maneira como sua mão repousou levemente sobre a minha enquanto eu falava, o modo como seus olhos brilhavam quando eu traduzia um poema em francês para ela. Ela costumava me dizer: "A linguagem é uma ponte, Lisandra. Construa-a mesmo quando eles não quiserem atravessar." E naquele momento, no borrão da vergonha e do silêncio, lembrei da forma como ela me olhava, cheia de orgulho, quieta, mas feroz. A única pessoa que já havia me feito sentir vista. De volta ao Ministério da Defesa, à medida que a memória desaparecia, sentei-me mais reta. Meu pai havia me enterrado em palavras, mas a voz da minha mãe ainda vivia na minha. E eu estava cansada de ficar em silêncio. A selva amazônica não era apenas quente. Ela era punitiva. O calor cortava, camadas como navalhas, e a chuva não caía suavemente. Ela atacava. O forte, Solimões, meu novo posto, ficava empoleirado como um posto avançado esquecido na beira do mundo. Designada para o 14 Grau Batalhão de Polícia do Exército, eu era a única oficial com formação em linguística. E como logo aprendi, isso não significava que eu era única. Significava que eu era descartável. Eles me chamaram de dicionário horas após a minha chegada, não com admiração, mas como uma piada. Ei, dicionário, o que isso significa em idioma de nerd? Alguém riu. Durante meu primeiro briefing, agitando um relatório coberto de frases em dialetos fronteiriços. Eu dei a tradução. Ele deu um sorriso cínico e jogou a página de lado. Tornei-me invisível de novo, mas dessa vez com um rótulo. Os dias se misturavam em rotinas úmidas. Patrulhas, relatórios, mais calor, opressivo. Meus pedidos para ser incluída em reuniões de estratégia eram ignorados. Minha expertise era arquivada sob o rótulo de habilidades brandas, enterrada sob a preferência por punhos cerrados e granadas de luz. Passei minhas noites em uma sala de armazenamento que convertia em um espaço de trabalho oficial, espremida entre prateleiras de relatórios de inteligência desatualizados e arquivos empoeirados. Lá, construí algo que ninguém me pediu. Usando restos de antigos arquivos de casos, transcrições de interrogatórios e nuances linguísticas, criei um sistema. Parte matriz de linguagem, parte modelo de análise comportamental. Não se tratava apenas de traduzir palavras. Tratava-se de padrões, cadência, marcadores de estresse, a maneira como mentirosos inalavam o ar antes dos verbos. Eu chamei de SEER, sinergia empática, e elicitação de resposta. Ninguém se importou, até não terem escolha. Uma noite sufocante, o caos explodiu. Uma operação de emboscada a uma rede de contrabando suspeita deu errado. Nossa equipe interceptou um comboio de armas do Mercado Negro a caminho de Manaus. Um suspeito, um homem com marcas ribeirinhas e indígenas, foi detido. O problema? Ele falava um dialeto remoto do ticuna, misturado com palavras raras emprestadas do espanhol venezuelano. Ninguém conseguia entender-lo, nem mesmo os módulos de tradução por IA. A sala de interrogatório zumbia com frustração. Comandantes latiam ordens, oficiais de inteligência atiravam palpites. O homem permanecia em silêncio, com os olhos vagando, os lábios mal se movendo. Eu pedi para tentar. Sem ofensa, dicionário, grunhiu o capitão Macedo. Mas isso não é palavra cruzada. Precisamos de respostas. Ainda assim entrei. Sentei-me em frente ao suspeito. Não disse nada no início. Deixei o silêncio se assentar como uma garoa fina. Então falei, não apenas no dialeto dele, mas com as inflexões regionais que eu havia estudado. Perguntei sobre sua aldeia, sobre a comida de sua mãe, uma velha lenda ribeirinha sobre a onça pintada d'água. Seus olhos se arregalaram. Ele piscou 2 vezes. Então, começou a falar, não apenas sobre as armas, mas sobre as rotas, os subornos, os compradores.
Ele rabiscou diagramas, deu nomes. Em 1 hora, fechamos toda uma cadeia de suprimentos que iludia a inteligência há meses. Quando saí da sala, o corredor estava silencioso. Eles me encaravam. O capitão Macedo não disse nada, tampouco os outros. Sem aplausos, sem elogios, apenas um silêncio atônito. Eu acenei com a cabeça e voltei sozinha para o meu laboratório na sala de armazenamento, porque mesmo quando você os salva, eles ainda não sabem onde te encaixar. Semanas após a apreensão do contrabando, fui convocada para o Centro de Inteligência do Exército, em Brasília. Não elogiada, convocada. O memorando parecia uma formalidade. Capitã Lisandra Valadares para apresentar descobertas e processos ao Grupo de Trabalho Conjunto de Inteligência. Pela redação, dava para notar que não fora a curiosidade que me levara até lá. Era obrigação. A sala parecia que o futuro havia engolido um bunker de guerra. Telas sensíveis ao toque revestiam as paredes. Fluxos de dados em tempo real pulsavam no alto e o ar zumbia com o baixo ronronar dos servidores resfriados. Oficiais de tecnologia, estrategistas de inteligência, especialistas em guerra cibernética. Todos estavam sentados em fileiras, com os olhos vidrados e não impressionados. Fiquei na frente da sala, ladeada por um projetor, um quadro branco e um jarro de água no qual ninguém tocou. Expliquei meu processo. Como a inflexão tonal indicava que a verdade estava sendo dita em dialetos raros. Como o fraseado, idiomático, quando combinado com estresses sociopolíticos, poderia prever a conformidade. Falei do ser, meu sistema, e como micropadrões comportamentais, ligados a construtos linguísticos, poderiam quebrar suspeitos mais rápido do que a intimidação. No minuto 20, um homem tossiu alto. No minuto 25, alguém bocejou. E no minuto 30, um coronel finalmente levantou a mão, não para fazer uma pergunta, mas para dizer: "Não é isso que o Google faz?" A sala deu uma risadinha. Minha garganta apertou, mas não recuei. Terminei a apresentação, desliguei o projetor e agradeci pelo tempo deles. Ninguém bateu palmas. Começaram a se levantar, recolhendo tablets, ajustando gravatas. E assim, acabou, exceto por um homem. Ele permaneceu sentado algumas fileiras atrás, de braços cruzados, corpo esguio, olhos calmos, corte de cabelo padrão. Ele não sorriu, não riu, não desviou o olhar. Aproximou-se depois que os outros saíram, sem pressa, sem celular na mão. Parou a 2 passos de distância, assentiu uma vez. "Capitã Valadares", ele disse com a voz firme. "Rael Bastos, Divisão Cibernética, Sinais Profundos. Tenho uma pergunta. Preparei-me para o golpe. Você mencionou estruturas de reversão na inversão de sintaxe de resposta falada como um indício de dissimulação." "Sim", respondi surpresa. "Em interrogatórios de alta pressão, os indivíduos costumam inverter a ordem sujeito-objeto quando mentem. Isso não está em nenhum manual", ele disse, inclinando a cabeça levemente. "Isso não é algorítmico. É a arte do padrão." Ele fez uma pausa e sorriu de canto. "Isso é código." Por um longo momento, nós apenas ficamos ali. A maioria das pessoas ouviu seus dados, continuou ele, mas eles não ouviram o seu método. Eles não sabem ouvir quando não está em formato binário. Soltei uma respiração que não percebi que estava segurando. "Então, você entendeu completamente?" perguntei. E então ele acrescentou mais baixo: "A senhora não fala alto, capitã, mas eu ouço você." Não, foi um elogio, foi uma conexão. 2 mentes, 2 códigos, um em linguagem, um em dados finalmente se reconhecendo em meio à estática. E naquele momento, calor úmido do Forte Solimões, o silêncio daquele corredor, o apelido, dicionário, tudo pareceu um pouco mais leve, porque alguém finalmente estava escutando. O Haiti era cinza em todas as direções. Céus cinzas, prédios cinzas, humores cinzas. Fui designada para perto de Porto Príncipe, encarregada de facilitar negociações sensíveis entre 2 facções rivais. Líderes locais com longas linhagens de sangue
e rancores ainda mais longos. Barreiras linguísticas, ofensas culturais, décadas de desconfiança. Era uma guerra que precisava mais de tradutores do que de soldados. Naquela manhã, as conversas estavam particularmente tensas. Uma única palavra mal traduzida poderia destruir semanas de progresso. Eu estava na sala dos fundos do esconderijo seguro, monitorando feeds de áudio e preparando resumos culturais para os negociadores em campo. Então meu telefone via satélite vibrou. Quase não atendi. O número era criptografado, mas familiar. Uma linha militar roteada diretamente de Brasília. Pressionei o botão de aceitar e levei ao ouvido. Lisandra. A voz do meu pai encheu a sala. Fria, dominadora. O mesmo tom que ele usava ao disciplinar subordinados, não ao falar com filhas. Congelei. Não. Nos falávamos desde o incidente no Ministério da Defesa. Nem mesmo uma linha de correspondência formal. Sim, senhor, eu disse, porque velhos hábitos demoram a morrer. Houve uma pausa, então outra voz interveio. Astuta, polida. E aí, irmãzinha, Ícaro. Aquela voz costumava me fazer estremecer. Agora fazia meu maxilar travar. Estivemos acompanhando seu trabalho aí, continuou ele. Ouvimos dizer que a missão é sensível, de alto risco. Estamos orgulhosos, acrescentou meu pai. Mas a voz dele não trazia calor, apenas cálculo. E foi aí que a temperatura mudou. Tem algo que precisamos discutir, continuou. Ele, a Corporação Vortex. Eles estão fornecendo equipamentos de comunicação e logística para a sua operação, correto? Eu pisquei. Sim, eu disse lentamente. Algumas infraestruturas. Por quê? Há uma auditoria de supervisão chegando, disse Ícaro casualmente, como se falasse sobre o tempo. Algumas inconsistências técnicas aparecendo no papel. E precisamos que esse relatório reflita positivamente sobre a Vortex, disse meu pai. Silêncio. Temos uma forte relação com a equipe executiva deles, continuou ele. Eles têm sido aliados leais. Alguns pequenos ajustes no seu resumo. Enfatize a estabilidade. Minimize as falhas. Isso protegerá essa parceria. Senti o chão afundar sob os meus pés. Meu pai não estava me pedindo para analisar. Ele estava me pedindo para mentir. Não, eu disse simplesmente. Perdão? Ele respondeu. Não, repeti. Eu não vou falsificar um relatório. Isso não é falsificação, interrompeu Ícaro. É clareza estratégica. É desonestidade, eu disse. E é uma violação do Código Penal Militar. Houve silêncio. Então a voz do meu pai caiu uma oitava. Aço envolto em veneno. Não se esqueça de quem lhe deu esse uniforme. A velha Lisandra teria desmoronado com isso. Mas não mais. Eu conquistei esse uniforme, eu disse, e vou honrá-lo, mesmo que o senhor nunca o tenha feito. Desliguei a chamada sem dizer mais uma palavra. Minha mão tremia ligeiramente ao colocar o telefone na mesa. Lá fora, as nuvens pareciam mais pesadas. Por dentro, algo havia se assentado. Pela primeira vez na vida, escolhi os princípios sobre o sangue. E não seria a última vez que pagaria o preço por isso. 3 dias depois, eu sangrava no cascalho de um vilarejo sem nome no sul do Haiti. A operação parecia rotineira. Uma reunião final de reconciliação entre 2 líderes de facção. Um esconderijo seguro, território neutro, coordenado ao minuto. Minha equipe fez a varredura da área. O prédio estava seguro. O sistema de comunicações, fornecido pela Corporação Vortex, ganhava vida conforme programado, chiando com um pouco mais de estática do que o normal, mas nada fora do comum, até a voz. Ela cortou meu fone de ouvido como gelo. Calma, deliberada, errada, sussurradora, disse ela. Em um creole carregado de zombaria. Minha espinha travou. Ninguém fora do meu círculo de inteligência conhecia aquele codinome. Sussurro era o meu apelido em operações profundas, usado apenas em comunicações de canais secretos. Ninguém além da minha cadeia de comando e da minha família. A voz continuou, dessa vez em português, tingida com uma diversão sinistra. O seu papai está decepcionado com você? Eu não tive chance de responder. O mundo explodiu.
Janelas estilhaçaram para dentro enquanto as paredes tremiam. Rajadas de metralhadora rasgaram o ar. Gritos, fumaça, madeira estilhaçando. Alguém gritou. Emboscada. Puxei os dois, líderes de facção, para debaixo de uma mesa, protegendo-os enquanto as balas trituravam a mobília. Minha equipe se espalhou, revidando, pedindo reforços pelo rádio. Mas era uma zona de abate. Alguém havia entregado aos inimigos a nossa localização, a nossa hora, os nossos planos de fuga. Alguém havia nos traído. Estiquei a mão em direção à minha arma, disparando às cegas contra as janelas. Uma dor aguda e flamejante se abriu no meu ombro esquerdo. Uma bala rasgando, músculo e tecido de uniforme. O sangue quente escorreu pelo meu braço, encharcando o colete à prova de balas. Através da névoa, vi Tavares cair, um dos meus soldados mais jovens. Mal tinha 23 anos. Um tiro na barriga. Muito sangue. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, assustado, não com a morte, mas com a ideia de ser esquecido. Arrastei-me até ele, aplicando pressão, sussurrando palavras de conforto. Mesmo com o rugido dos tiros afogando minha voz, minha mão escorregava em seu sangue. Ele ergueu a mão, agarrou meu pulso. Capitã, ele sussurrou. Eles sabiam. E então, ele se foi. O confronto se arrastou pelo que pareceram horas, mas durou menos de 10 minutos. Quando os helicópteros de resgate finalmente chegaram barulhentos, atrasados, iluminados por holofotes brilhantes, os agressores derreteram pelas colinas ao redor. O chão estava coberto de cápsulas de balas, madeira despedaçada e os restos da vida a qual mal conseguíamos nos agarrar. Fiquei largada contra a parede dos fundos da casa, o sangue secando no pescoço, o ombro gritando de dor. Os médicos corriam ao meu redor. Eu não conseguia ouvi-los. Tudo o que eu ouvia era aquela voz sussurrando o meu nome, como uma maldição que apenas a família poderia saber. Isso não era coincidência. Não era um palpite dos insurgentes. Foi cirúrgico. Só restava uma conclusão. Eu havia sido traída, não por inimigos, pelo próprio sangue. Não chorei, não gritei. Apenas encarei o vazio à minha frente, os olhos secos, o maxilar cerrado. E em algum lugar atrás daquela dor, daquele fogo, daquele luto, eu senti. O último resquício de medo dentro de mim queimou até virar cinzas. Quando me levantei de novo naquela noite, não era mais uma soldada tentando ser aceita. Era uma mulher que não tinha mais nada a si provar e nada a perder. A transferência para o quartel-general do Exército no Forte Caxias foi rápida, envolta em formalidades. Para sua segurança, disseram eles, até a investigação ser concluída. Mas eu sabia a verdade. Não estava sendo protegida. Estava sendo silenciada. Enterrada em trabalho administrativo, escondida sob camadas de burocracia, cercada por pessoas que sorriam, educadamente demais, e não faziam perguntas. Pedi um espaço de trabalho seguro, apenas um laptop, uma mesa e acesso de alto nível. Eles concederam, talvez, pensando que eu desapareceria silenciosamente atrás do nevoeiro da papelada. Eles não faziam ideia do que o silêncio significava para alguém como eu. No dia em que cheguei, enviei uma mensagem, criptografada, roteada por canais paralelos que apenas 2 pessoas no mundo ainda lembravam como usar. Ela dizia, preciso dos seus olhos. Alguma coisa não se encaixa. LV. Rael Bastos. Respondeu em menos de 1 hora. Diga onde cavar. Trabalhamos em código. Não. Mencionei a emboscada. Ainda não. Não falei sobre Tavares. Não disse como o som dos tiros ainda ecoava em meus ouvidos. Concentrei-me no que mais importava. Corporação Vortex. Os relatórios pós-ação sobre seu hardware de comunicações eram perfeitos demais. Supostamente, seus sistemas funcionavam com 99,8% de eficácia sob estresse. Nenhuma interferência significativa, nenhuma falha crítica, nenhuma queda inexplicável. Parecia um discurso de vendas, não um registro militar. Mas a linguagem. Meu Deus, a linguagem estava errada. Palavras repetidas artificialmente, estruturas passivas onde a voz ativa era o padrão.
termos como pequenas redundâncias encontradas durante a sincronização ou da interface do usuário em vez de queda de sinal. Ninguém que realmente trabalhou num campo de batalha escreve assim. Então eu cavei, compilei 12 relatórios de 3 bases diferentes. Coloquei-os, lado a lado, linha por linha, e lá estava, um ritmo oculto, uma impressão digital linguística, erros que não eram erros. A mesma sintaxe incorreta aparecia entre diferentes autores, bases, fusos horários, como se alguém tivesse criado um modelo base, trocando apenas o suficiente para que cada relatório parecesse único. Eles estão clonando dados. Mandei a mensagem para Rael. Alguém está carimbando aprovações para esconder as falhas. Ele mergulhou no lado digital, raspando metadados de registros de rede arquivados, juntando as chamadas dos servidores. Esperei no zumbido frio do meu escritório cinza, encarando a porta vazia, como um atirador de elite espera por movimento. 16 horas depois, Rael enviou uma linha. Achei o seu fantasma. Em anexo, havia uma lista de logs de acesso de IPs, enterrados entre despejos rotineiros de dados, mascarados sob uma conta de administrador, estavam 3 pings distintos, todos originários do mesmo dispositivo, o ID do terminal. Ícaro VLDZ 01. Ícaro. Valadares. Encarei a tela, o pulso batendo nos ouvidos. Ele não havia apenas acobertado a Vortex, ele havia falsificado as malditas peças dos relatórios. E, agora eu tinha provas. O homem que um dia brindou o próprio nome comendo pernil, de Natal havia assinado embaixo com o sangue da minha equipe. Rael não parou no endereço de IP. Ele continuou cavando mais fundo do que o protocolo militar permitia, costurando os logs de voz criptografados arquivados nos servidores internos de nuvem da Vortex, arquivos marcados como corrompidos ou não indexados, lixo. O tipo de arquivo que você enterra não porque está quebrado, mas porque é perigoso. Às 3h17 da madrugada, minha tela acendeu com uma única mensagem. Lisandra, você precisa ouvir isso. Em anexo, um arquivo de áudio recuperado. Sem assunto, sem explicação. Conectei meus fones de ouvido, dei o play. Era a voz de Ícaro. Clara, afiada, ensaiada. Ela está chegando muito perto, ele dizia. Não podemos arriscar outro vazamento. Faça parecer uma disputa local. Escalada civil. Só caos o suficiente para enterrar o assunto. Outro homem, voz mais grave, provavelmente o CEO da Vortex, respondeu com hesitação. Isso pode acabar sendo sujo. A resposta de Ícaro foi como uma faca. Então limpe. Não me importa como. Apenas silencia permanentemente. O arquivo acabou. Fiquei sentada, congelada. Minha mão agarrou a mesa com força suficiente para doer. O calafrio não vinha do ar. Vinha de dentro. Ele não tinha. Apenas me traído. Ele ordenara a minha morte. Ainda estava tremendo quando o próximo arquivo chegou. Rael havia rastreado a trilha de aprovações para os sistemas de comunicação da nossa base no Haiti. Um contrato digital datado para 24 horas depois da emboscada. Na parte inferior estava uma assinatura eletrônica. General Leônidas Valadares. Aproximei a imagem nos metadados. Carimbo de tempo, verificado. Não havia como confundir. Meu pai havia autorizado a continuação dos serviços da Vortex, depois que minha equipe quase foi aniquilada. Depois que o filho dele tentou me apagar. Eu esperava raiva. Eu esperava tristeza. O que eu não esperava era clareza, como a fumaça se dissipando de um cômodo em chamas. Ele nunca me protegeu, nunca acreditou em mim. Mas agora eu sabia a verdade em cores plenas. Ele não tinha apenas me expulsado da família. Ele me queria fora para sempre. E eu tinha provas. Abri uma nova janela de mensagem, redigi um pacote de arquivos seguros. Áudio, metadados, análise de relatórios, mapeamento do SIR, logs de IP, tudo. Eu não confiava nos canais militares. Eu não confiava no meu próprio comando. Mas havia um homem cuja integridade nunca se curvou. General Tobias Machado, condecorado
respeitado, um homem de princípios de aço e nenhuma tolerância à corrupção. Digitei apenas uma linha no corpo do e-mail. Senhor, a honra do exército está em risco. Esta é a verdade. Em seguida, apertei em enviar. E pela primeira vez desde a emboscada, expirei, não porque estava segura, mas porque o silêncio tinha acabado. O convite chegou em um envelope grosso e com alto relevo, selado com a insígnia do Ministério da Defesa. Você está cordialmente convidada para a cerimônia de homenagem à vida de serviços prestados pelo general Leônidas Valadares. Cordialmente. Como se nada tivesse acontecido. Quase ri, mas não recusei. Passei meu uniforme a ferro, engraxei os sapatos e me certifiquei de que cada barreta estivesse exatamente no seu devido lugar. Não porque eu buscava aprovação, mas porque queria ser inegável. O auditório do ministério parecia o mesmo de antes. Fileiras de medalhas, ternos, escuros, mármore polido. Mas desta vez, eu não estava na 10ª fileira. Eu estava sentada na frente, diretamente de frente para o púlpito, diretamente de frente para ele. Meu pai estava nos bastidores do palco, apertando as mãos de almirantes e generais, trocando aquele tipo de sorrisos que não tinham mais nenhum peso para mim. Ícaro estava logo atrás dele, as costas eretas, o rosto inexpressivo. Não desviei o olhar e não sorri. As luzes se apagaram. Um quarteto de metais tocou o hino nacional. Então o mestre de cerimônias subiu ao palco, listando as conquistas do general Valadares. 40 anos de serviço, inovações no campo de batalha, liderança histórica. Os aplausos foram estrondosos. Até que o general Machado caminhou até o púlpito. Ele não leu suas anotações. Não olhou para o teleprompter. Ele simplesmente colocou as 2 mãos na tribuna e olhou para o auditório. Antes de encerrarmos a cerimônia de hoje, começou ele, a voz firme e clara: devo abordar uma questão de grave preocupação, uma que atinge não apenas este recinto, mas o próprio alicerce de nossa instituição. Os murmúrios se espalharam, as posturas se endireitaram. Uma brecha de segurança durante uma operação de paz no Haiti resultou em múltiplos feridos e na perda de uma vida brasileira. O incidente foi inicialmente relatado como uma falha do sistema. Ele apontou para a tela atrás de si, mas desde então descobrimos evidências de interferência deliberada. A tela ganhou vida. Um diagrama de rede apareceu. Linhas, nós, IDs de terminais. A princípio, era apenas barulho técnico para a maioria na sala. Mas eu vi. No centro do quadro estava Ícaro VLDZ-01. Machado continuou. Uma porta de acesso, não autorizada, foi aberta apenas horas antes da emboscada. A assinatura foi rastreada até um terminal registrado sob o Major Ícaro Valadares. A sala mergulhou num silêncio petrificado. E então ele disse: acreditamos que esta ação contribuiu diretamente para o comprometimento da missão. Ele se virou levemente. Mas não aceitem apenas a minha palavra. Outro aceno, outra tela. O áudio inundou o salão. A voz de Ícaro cristalina. Ela está chegando muito perto. Apenas silencia-a permanentemente. Você conseguiria ouvir um alfinete cair. Os olhos dispararam para Ícaro, depois para Leônidas, depois de volta para mim. Continuei sentada e parada. Não comemorei, não chorei. Apenas encarei-o, homem que um dia me disse que eu era um desperdício de uniforme, e pela primeira vez em sua vida, ele piscou as pálpebras, perdido. Ninguém se mexeu, nem os generais, nem os assistentes, nem os fotógrafos com suas longas lentes apontadas para capturar um tributo, agora capturando apenas uma queda. Ícaro não falou, ele não conseguiu. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se tentasse agarrar uma negativa que se recusava a sair. A cor sumiu de seu rosto enquanto 2 oficiais fardados da polícia do exército se aproximavam por corredores opostos, ágeis e silenciosos. Eles o flanquearam, não lhe dando tempo para protestar. Um alcançou as algemas, o outro leu seus direitos. Ícaro Valadares, o orgulho da família,
Foi levado embora sem emitir um som. Ainda assim, a sala não respirava. Então, lentamente, o general Machado se virou para mim. Capitã Lisandra Valadares, ele disse, com a voz ecoando com precisão. Por favor, junte-se a mim. Minha cadeira rangeu ligeiramente quando me levantei. Cada olho no recinto seguiu meus passos. Cada clique dos meus sapatos contra o piso de mármore pareceu mais pesado do que o anterior. Eu não. Estava caminhando em direção a um púlpito. Eu estava caminhando através de 20 anos de julgamento, silêncio e traição. Quando cheguei ao palco, não olhei para o público. Olhei para o meu pai. Ele não havia se movido, mas suas mãos agora estavam cerradas com os nós dos dedos brancos contra os braços da cadeira. E os olhos dele. Aqueles olhos que eu passei minha infância inteira tentando impressionar, estavam arregalados com algo que eu nunca tinha visto nele antes. Medo. O tipo de medo que arranca de um homem toda a sua pose. O tipo que vem não das consequências, mas da percepção final de que você construiu o seu reino sobre a areia. Eu não falei. Não precisei. O general Machado me deu um simples aceno de cabeça. Foi sutil, mas naquele gesto morava mais respeito do que o meu pai jamais me mostrou. Devolvi o aceno, depois me virei e desci do palco. Ao passar pela fileira do meu pai, fiz uma pausa, não para cumprimentá-lo, mas para garantir que ele visse a verdade. Eu não era mais a menininha na ceia de Natal, eu era o ajuste de contas. E quando alcancei o último degrau, algo extraordinário aconteceu. Um por um, os oficiais se levantaram. Capitães, majores, coronéis, até generais em trajes de gala. Sem ordens, sem fila. Eles se ergueram em silêncio. Não foi uma continência militar. Foi uma continência humana. Eles não estavam prestando honras ao general Leônidas Valadares. Estavam homenageando a sussurradora, a mulher que havia lutado sem fúria, exposto à verdade sem vingança e permanecido inabalável nas ruínas de uma família que tentou apagá-la. Continuei caminhando, com as costas retas, sem pedir desculpas, porque eu sabia algo agora, algo mais poderoso que uma patente, mais duradouro que um legado. A dignidade sussurrada ainda podia silenciar gigantes. Os corredores de mármore do Ministério da Defesa estavam mais silenciosos agora. Os ecos da cerimônia haviam desaparecido, deixando para trás apenas o leve zumbido dos dutos de ar e o ocasional arrastar de botas passando. Caminhei em direção ao corredor principal, ainda de uniforme, ainda entorpecida. Foi quando o vi. Ícaro, ladeado por 2 PE, os pulsos presos por algemas de aço inoxidável que refletiam a luz como medalhas quebradas. Ele parecia um fantasma em uniforme perfeitamente passado. Ao me interpor em seu caminho, os guardas hesitaram, sem saber se deveriam nos deixar falar. Dei-lhes um leve aceno. Eles recuaram apenas o suficiente para compartilharmos um momento que nenhum de nós queria. Você acha que venceu? Ele sibilou, com a voz baixa e ácida. Você destruiu tudo, o nosso nome, o nosso legado. Você despedaçou esta família. Eu não recuei. Não, eu disse baixinho. Eu só limpei a sujeira que você e o papai deixaram para trás. Seu maxilar apertou, mas os olhos dele, os mesmos olhos, convencidos que outrora brilhavam pelas mesas de jantar, estavam agora em pânico, frágeis. Por que você não podia simplesmente ficar calada? Perguntou ele. Por que você não podia apenas interpretar o seu papel? Porque eu nunca fui escalada para o seu. Eu respondi. Eu não traí esta família, Ícaro. Você o fez. Você só não esperava que alguém fosse notar quando a casa começasse a pegar fogo. Ele zombou, num pálido eco da arrogância que ele costumava vestir como armadura. Enquanto a escolta o puxava para a frente, eu o observei se afastar e não senti nada. Sem triunfo, sem vingança, apenas o corte limpo de uma corrente que eu arrastei por tempo demais. Mais tarde naquela noite, enquanto eu arrumava uma caixa de pastas de evidências lacradas, uma batida suave soou na porta do meu escritório. Era minha tia Zélia, que morava em Minas Gerais. Ela não usava uniforme,
Nunca usou. Era professora e de escola estadual, a única integrante da minha família que sempre me mandava cartões de aniversário depois que a mamãe morreu. Os olhos dela estavam cansados. Ele quer te ver. Ela disse simplesmente. Não perguntei quem. Ela me entregou um bilhete dobrado, sem papel timbrado, sem assinatura, apenas uma linha rabiscada com a letra apertada e inclinada do meu pai. Lisandra. Um café. Apenas uma vez. Não era uma ordem. Não era um pedido de desculpas. Mas era alguma coisa. O café na Asa Sul, em Brasília, estava meio vazio, obscuro com as sombras da tarde e cheirava fracamente a café expresso queimado e nostalgia. Era o tipo de lugar onde generais idosos encontravam empreiteiros reformados e fingiam que seu mundo não havia encolhido. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa de canto, de frente para a janela, uma xícara de café intocada na sua frente. General Leônidas Valadares. Meu pai. De alguma forma, ele parecia menor. Não fisicamente, mas em presença. As costas não estavam retas como uma baioneta. O maxilar não estava cerrado como pedra. Ele parecia um homem que outrora fora, forjado no ferro, e lentamente havia enferrujado de dentro para fora. Ele não se levantou quando me aproximei. Ele apenas olhou para cima, olhos injetados, ilegíveis. Lisandra, ele disse baixinho. Assenti com a cabeça, mas não me sentei. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Peguei-a com movimentos lentos e medidos, colocando minhas luvas em cima da mesa como se fossem um escudo. Por um longo momento não dissemos nada, apenas o tilintar dos pratos e o assobio do vapor da máquina do barista nos separavam. 2 clientes riram, suavemente atrás de nós, mas na nossa mesa só havia silêncio. Por fim, ele empurrou uma pequena caixa preta pela mesa. Fiquei olhando para aquilo. Eu usei isso durante toda a minha carreira, ele disse. Passou para mim do seu avô. Ele ganhou na AMAN em 1982. Ele hesitou. Sempre achei que você usaria um dia. Abri a caixa. Um pesado anel de ouro repousava dentro. O brasão da Academia Militar das Agulhas Negras brilhava sob a luz amarelada do café. Estava alisado em algumas partes. Pelo tempo, pelo suor, pelas expectativas. Fechei a caixa, gentilmente, e empurrei-a de volta. Não, respondi com a voz serena. Ele piscou. É seu. Não, repeti. Não é. Veja bem, a honra não mora no ouro, nem em prédios de pedra. Não mora em um sobrenome, num anel ou numa patente. Inclinei-me ligeiramente. Ela mora nas nossas escolhas, naquelas que fazemos quando ninguém está olhando. E você? Fiz uma pausa. Você fez as suas. Os olhos dele caíram para a mesa, o peso de décadas assentando sobre os seus ombros. Eu não sabia o que mais fazer, disse ele, num volume pouco acima de um sussurro. Você poderia ter feito a coisa certa, repliquei. Silêncio. Ele não discutiu, não tentou justificar, não implorou. E aquilo foi quase o suficiente, mas não totalmente. Eu me levantei. Ele não. Ao virar as costas, lancei um olhar de soslaio para a janela. O reflexo de nós dois, congelados no vidro, parecia com o de estranhos dividindo uma mesa por pura obrigação. E era só isso o que éramos agora. Estranhos conectados pela história, mas não pelo sangue. Saí no ar frio da capital e não olhei para trás. Não porque eu o odiasse, mas porque finalmente não precisava mais dele. A escola de polícia do Exército, no Rio de Janeiro, era verde, silenciosa, distante o suficiente de Brasília para parecer um país diferente. Os morros ondulavam. O ar cheirava a Mata Atlântica, não a política. E pela primeira vez, em anos, eu não estava alocada em uma zona de guerra ou em um bunker de dados. Recebi uma sala de aula. Parecia surreal. Depois do desfecho final, depois dos tribunais e da desgraça silenciosa do sobrenome Valadares, o general Machado havia me oferecido algo inesperado. Um cargo de instrutora no Centro de Instruções da Polícia do Exército. Não um rebaixamento, não uma punição. Um propósito.
Ele tinha dito: não precisamos de mais chutadores de portas. Precisamos de pensadores que consigam impedir que a porta se feche. Então eu aceitei. O curso era novo, experimental, uma mistura de psicologia, inteligência cultural e estratégia linguística avançada. Eu chamei o curso de Empatia Estratégica em Zonas de Conflito. Alguns acharam o nome muito brando. Eu sabia da verdade. Empatia não era fraqueza. Era uma arma, e uma que não podia ser vista de longe. No dia anterior à primeira aula, destranquei o anfiteatro que me havia sido designado. A placa de latão na porta não era o que eu esperava. Gravadas de forma meticulosa na superfície, estavam duas simples palavras. A sala sussurro. Minha respiração falhou. Rael. Ele não havia assinado. Não precisava. Era a sua impressão digital deixada em silêncio. Entrei. A sala era simples. Fileiras limpas de carteiras, um quadro branco, um projetor no teto. Mas na parede do fundo, emoldurada por vidro, estava pendurada uma citação. As vozes mais quietas frequentemente falam as verdades mais altas. Nenhuma autoria. Apenas a verdade. Naquela manhã, 15 soldados estavam sentados na minha sala. De olhar aguçado, céticos, a maioria homens, a maioria mais jovem. Fiquei na frente, com as mãos cruzadas nas costas. Digam-me, comecei, o que é mais perigoso em uma negociação? Uma mentira ou um silêncio? Algumas sobrancelhas se levantaram. Um cabo murmurou: depende de quem está armado. Eu sorri. Não. Depende de quem está ouvindo. E então mergulhamos. Ensinei-lhes a ler pausas, como a linguagem corporal muda sob estresse, como os mal-entendidos culturais podem iniciar tiroteios. Mostrei como a saudação errada numa área rural no Congo poderia acabar com uma missão, ou como um provérbio no dialeto correto na fronteira do Oiapoque poderia acabar com um conflito sem derramamento de sangue. Eles se inclinaram para a frente. Eles ouviram. E no final da aula, o ceticismo havia desaparecido. Após a aula, enquanto a sala se esvaziava, uma jovem cabo permaneceu. Ela era silenciosa, o tipo que fazia anotações mesmo quando ninguém pedia. Capitã Valadares, disse ela hesitante. Eu me virei. Sim, ela engoliu em seco, depois disse algo que me congelou. Eu nunca soube que a empatia poderia ser uma tática. Eu sorri, não para ela, mas com ela. É a tática mais antiga que temos, respondi. Ela só nem sempre aparece nos filmes de ação. Ela acenou com a cabeça e saiu. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia há anos. Esperança. Chegou num envelope pardo simples, sem endereço de remetente, sem marcações oficiais. Apenas o meu nome escrito com uma caligrafia cursiva, que eu não via há tempos. Tia Zélia. Esperei até a sala estar vazia antes de abrir. Dentro havia uma única fotografia, desbotada, com as bordas suaves pela ação do tempo. Eu soube o que era no mesmo momento em que a vi. Eu mesma, aos 10 anos de idade, sentada de pernas cruzadas no piso de madeira da nossa antiga casa no Forte São João, cabeça abaixada, completamente absorta em um enorme dicionário francês-português, quase do tamanho do meu próprio tronco. Meu cabelo estava preso num rabo de cavalo torto, e minha boca estava levemente aberta, como se estivesse pronunciando os sons das palavras. A imagem bateu em mim como um batimento cardíaco. Lembrei-me daquela tarde. Lembrei como chovia lá fora, como minha mãe havia acabado de passar um chá de camomila, como ela tinha me sussurrado. Sua mente é um mundo inteiro, Lisandra. Nunca pare de explorá-lo. Aquele livro fora dela. Quando ela faleceu, tornou-se a minha herança. Virei a foto. No verso escrito em letras pequenas e apertadas, a caligrafia da minha tia novamente. Seu pai pediu para que eu enviasse isso. Ele não falou muito, apenas que é assim que ele quer lembrar de você. Encarei o bilhete por um longo tempo. Não havia nenhum pedido de desculpas, nenhum grande gesto grandioso. Apenas uma imagem de quem eu costumava ser antes dos uniformes, antes das patentes,
antes da traição, e de alguma forma aquilo foi o suficiente, não para perdoá-lo, mas para perdoar a mim mesma. Por anos eu tinha me contorcido em formas impossíveis, tentando conquistar a aprovação dele. Eu havia sangrado sob padrões construídos para a definição de valor de outra pessoa. Eu tinha perseguido um fantasma, mas aquela menininha, aquela garota no chão com o nariz enfiado nas palavras, ela sempre foi o suficiente. Fixei a foto na parede ao lado da placa de latão onde se lia A Sala Sussurro. 2 legados lado a lado, um herdado, um conquistado. Dei um passo para trás, as mãos nos quadris, e deixei a memória se acomodar. Em seguida, sussurrei em voz alta, apenas para o vento: eu não sou o legado que ele queria. Uma pausa e um sorriso se abriu no meu rosto. Mas eu sou o legado que eu construí. Lá fora, o vento da Baía da Guanabara farfalhava nas árvores, suave e persistente. E dentro daquela sala silenciosa, eu, finalmente, me sentia em casa.